Glória ao nome de Jesus. Queria te cumprimentar, uma paz que excede o entendimento, amém? E antes de mais nada, já agradecer você aí que se inscreveu no canal. Estamos aí no 4º dia do nosso canal aí, já temos aí 35 inscritos aí para honra e glória de Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo está sendo propagado, não é isso? Hoje, como prometido, é um texto bíblico. Se lembre, num dia iremos louvar, no outro dia falar sobre uma frase e no outro dia falar sobre um texto bíblico. Então vai ser aí um feijão, arroz e uma mistura diferente a cada 3 dias. Então, para você não perder os outros conteúdos aí, já falo para você olhar os vídeos anteriores, onde nós louvamos o hino de número 1 da nossa harpa, falamos de uma frase, e hoje, nesse vídeo de hoje, iremos falar sobre um texto bíblico, os 4 pilares aí para manter uma vida avivada, amém? Vamos lá? Atos, capítulo de número 9, versículo do número 1 ao 12, amém? Uma leitura um pouco extensa, porém é necessário para a compreensão dos ensinos que iremos falar hoje aqui. Vamos lá? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Amém? Primeiro ponto aqui a ressaltar nesses versículos que lemos é o personagem principal da história, chamado Saulo de Tarso. Algumas pessoas, e acredito que você também já ouviu, falam que Jesus, quando teve esse encontro com Saulo de Tarso, transformou ele de Saulo para Paulo, ou seja, trocou o nome de Saulo para Paulo. Só que, quando você lê a Bíblia, em Atos capítulo 13, versículo de número 9, se não me falha a memória, assim vai estar escrito: Saulo, que também se chamava Paulo. Então Jesus
nunca trocou o nome de Saulo para Paulo, mas o nome dele era Saulo, ou como alguns queiram chamar, Saul Paulo. Amém? Esse é um ponto a ser ressaltado. Jesus, ele nunca trocou o nome de Saulo para Paulo, muito pelo contrário, o nome dele era Saulo Paulo, ou Saul Paulo. Primeiro ponto aí, para ter uma vida avivada. No verso 1 você vai observar, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Essa expressão, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ela significa ter um profundo desejo de destruir crente. Ter um profundo desejo de acabar com os discípulos de Jesus. Logo aqui, só um parênteses aqui dentro dessa expressão. Paulo, ele era fariseu aqui, e ele tem um profundo desejo de destruir crente. Logo, se eu, que me chamo um crente, salvo em Jesus Cristo, tenho o desejo de ver o meu irmão na lama, o meu irmão caído, o meu irmão morto espiritualmente, esse desejo não provém de Jesus. Esse desejo espírito provém de fariseu. Repare bem, se você que se diz crente tem o desejo de ver um irmão seu caído, fraco ou afastado, esse desejo não vem de Jesus. Esse desejo vem de fariseu. Amém? Então vamos lá. Dentro desse primeiro ponto aqui, tendo um profundo desejo de destruir crente, eu imagino Jesus olhando para Paulo e pensando: já imaginou se eu tiro esse desejo de dentro dele de destruir crente e coloco no lugar desejo de edificar crente? É isso mesmo, e foi isso que Jesus fez. O primeiro pilar aqui para se ter uma vida avivada é ter um profundo desejo pelo Cristo que o chamou, e ter também um profundo desejo de edificar pessoas. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Jesus, ele tira o desejo de dentro do apóstolo Paulo de destruir crente e coloca um desejo de edificar crente, que é isso que ele deixa escrito em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22. O viver para mim é Cristo, ou seja, eu tenho um profundo desejo por Ele. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. No verso 22 ele diz: logo, eu não sei o que quero mais, se morro logo para estar com o Cristo que me chamou, ou se ainda continuo vivo para edificar vocês. Então o primeiro pilar aí para se ter uma vida avivada é ter um profundo desejo pelo Cristo que o chamou, e também edificar as pessoas através do propósito que Deus, ele te entregou. Amém? Primeiro pilar. Segundo pilar aqui que você vai ver para se ter uma vida avivada, quando o apóstolo Paulo ele está indo para Damasco para destruir crente, o texto vai dizer que um resplendor de luz aí aparece, e dentro desse esplendor de luz, uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ponto. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duas palavrinhas aí dentro dessa expressão. Primeiro, que significa recalcitrar.
Segundo, o que significa aguilhão no texto? A palavra recalcitrar significa resistir a algo ou alguém. Amém? A palavra recalcitrar significa resistir a algo ou alguém. A palavra aguilhão no hebraico significa ensinar ou aprender. Mas, irmão Kleberson, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Foi sim. Só que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando Jesus falou com ele, falou na língua hebraica. Então a palavra aguilhão no hebraico significa ensinar ou aprender. Então vamos agora transliterar o que o apóstolo Paulo, na verdade, ou o que Jesus quis dizer para o apóstolo Paulo quando disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Lembrando, a palavra recalcitrar significa resistir a algo ou alguém. A palavra aguilhão significa ensinar ou aprender. Então foi isso que Jesus quis dizer para o apóstolo Paulo. Duro é para ti resistir aos meus ensinos. Duro é para ti resistir à minha presença. Isso é o que Jesus estava dizendo para o apóstolo Paulo, e já dá a entender que Jesus já estava falando com o apóstolo Paulo já há algum tempo, porém ele estava resistindo. E dentro dessa expressão, se você tiver o dicionário bíblico John Davis, ele ainda vai dizer que dentro dessa expressão, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, eles vão chamar o apóstolo Paulo de uma besta fera, que dentro desses ensinos, quanto mais o apóstolo Paulo resistia e queria sair dele, mais era ferido com os aguilhões de Cristo, com os ensinos de Cristo. Era Jesus dizendo para o apóstolo Paulo: não adianta correr, eu quero usar você. E talvez você esteja já me ouvindo aí e esteja afastado da presença de Cristo. Saiba que Jesus, através desse ensino, está dizendo para você: não adianta resistir aos meus ensinos e à minha presença. Eu quero você, eu quero te usar, não resista. Amém? Então, dentro dessa expressão aí, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou duro é para ti resistir aos meus ensinos, segundo pilar para se manter uma vida avivada diante de Deus e da sociedade: não resistir aos ensinos de Cristo. Isso mesmo, não resistir aos ensinos de Cristo. Tem crente que está me ouvindo, tem crente que me conhece, tem crente que está me vendo nesse exato momento, que você já tem anos de crente, mas nunca leu, no mínimo, o Novo Testamento uma vez todo. E Jesus está dizendo para você: não resista aos meus ensinos. Se quiser ter uma vida avivada, é preciso ter os ensinos de Cristo na mente, na alma e na conduta. Amém? Terceiro pilar aí para se ter uma vida avivada. Você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele entra na casa aí de Judas, ele começa a fazer duas coisas. Ele começa a orar e jejuar. Então, o terceiro ponto aí para se manter uma vida avivada é o jejum. Isso mesmo. E eu já quero aqui falar sobre uma informação errada que você ouviu. A rede alimentícia, ela criou uma informação dizendo para você que você tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é uma grande mentira, e os resultados você vê na sociedade, uma sociedade que está acima
do peso. Você não tem que comer de 3 em 3 horas e não vai passar mal se você não fizer mais isso. Muito pelo contrário, se você não sabe, os antigos, tanto da Bíblia que a gente carrega, os antigos, eles só comiam uma vez por dia, 2, quando Deus dava. Então o conselho de Deus para a sua vida: você tem condições de jejuar, se quiser todos os dias, ou se separar aí 2, 3 dias por semana para manter a sua vida espiritual mais forte. Então tire essa ideia da sua cabeça que se você não comer de 3 em 3 horas vai passar mal, que se você não comer de 3 em 3 horas vai cair duro no chão. Mentira! Você tem condições de no mínimo fazer um jejum para Deus de no mínimo aí de 6 a 10 horas por dia, e não é para te matar, muito pelo contrário, é para deixar a sua vida espiritual muito mais forte, muito mais avivada. Então o terceiro pilar aí para se manter uma vida bem avivada e forte espiritualmente falando é ter o hábito de jejuar. Amém? Vamos aí para o quarto pilar, para o vídeo não ficar muito longo. Eu fui muito simples aqui nas minhas palavras, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Aí já está dando 16 minutos, mas vamos lá, para o quarto pilar aí, para manter uma vida avivada. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo não estava só jejuando, o texto vai dizer que o apóstolo Paulo estava também orando. Quarto pilar para se manter uma vida avivada: falar com Deus constantemente no seu dia. Isso mesmo, não deixe de falar com Deus constantemente no seu dia. E aqui esse texto nos traz uma revelação poderosa. O que, irmão Cleverson? O texto vai dizer que o apóstolo Paulo estava falando com Jesus, mas Jesus não estava falando com o apóstolo Paulo. Jesus estava falando com Ananias. E quem é Ananias na história, irmão Cleverson? Ananias é a resposta da oração de Paulo. Repito, Paulo está falando com Jesus, mas Jesus está falando com Ananias, e Ananias é a resposta da oração de Paulo. Talvez você já esteja orando por algo ou alguém faz tempo e não recebeu resposta. Aqui está uma revelação de Deus para a sua vida. Todas as vezes que você estiver falando com Jesus e Jesus não falar com você, é que ele está conversando com a resposta, e a resposta vai chegar na sua porta. É uma palavra profética. Continue orando. Uma oração que Jesus responde é a oração insistente. Enquanto você não receber a sua vitória, não pare de orar. Quarto pilar para se manter uma vida avivada: oração. Não pare de orar. Tenha sempre dentro de si a ideia da oração perseverante, insistente. Enquanto a resposta não vir, eu não paro de orar. Amém? Esses são os 4 pilares aí para se manter uma vida avivada. Primeiro pilar: ter um profundo desejo pelo Cristo que o chamou e desejo de edificar as pessoas. Primeiro pilar e muito importante. Segundo pilar: não resistir aos ensinos de Cristo. Amém? Terceiro pilar: manter uma vida de jejum. Amém? Quarto pilar: manter uma vida de oração. Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado. Seja a fonte. Bora para cima e reserve um tempo com Deus no seu dia. Deus abençoe.